Olá, olá, buenos dias, como estão? Eu vou dar continuidade à apostila, então, tá? Se vocês ainda estão sem apostila, pode continuar fazendo daquele jeito, usa a apostila online e depois manda as respostas em um Word. Quero lembrar que cada vez que vocês mandam o exercício, ele é uma parte de uma parte da nota de vocês, tá? Então é como se vocês ganhassem um ponto cada vez que vocês, porque a gente só tem uma aula por semana, então é mais ou menos quase um ponto por atividade. Então tem que fazer, tá? Para não perder essa nota. Quero lembrar também que agora estamos terminando o prazo que eu dei de 3 semanas para fazer aquela, aquela análise, tá bem? Então agora vocês têm uma semana para entregar. Eu dei 3 semanas porque era trabalhoso. Então quem deixou para a última hora, ó, vamos correr, tá bem? Vamos compartilhar aqui a tela. Na semana passada eu deixei para vocês uns exercícios de interpretação textual, né? Tá lá. E agora, na apostila, na página 6, para quem já tem a física e quiser acompanhar, a gente começa a falar de las preposiciones. Preposiciones, tá? As preposições, elas são iguais no português, então quer dizer que elas funcionam da mesma maneira, mas a gente tem algumas diferentes, né, em português e espanhol, e há algumas que se parecem, né, que se escreve igual, mas tem mais de uma utilidade em espanhol, tá bom? Então vamos lá, vamos ler aqui o que a apostila diz pra gente. Presentação del conceito. Deixa eu tirar esse treco aqui, pera lá que ele tá me atrapalhando. Las preposiciones son una clase de palabras de la gramática española, assim como no português, né? Estas são invariáveis, quer dizer que elas não variam, e servem para introduzir um término nominal ou oração. Esse "u" aqui quer dizer um termo nominal ou uma oração. Por que ele é um "u"? Porque a palavra seguinte começa com "o". Normalmente a gente usa o "o" para falar uma coisa ou outra em espanhol. Mas nesse caso, como a palavra seguinte começa com "o", a gente usa o "u", certo? Ou seja, unir los términos de uma oração, formando assim sentido entre as palavras. Observa os exemplos. Aqui tem uma aqui. Bajo la lluvia, Ana llorou. Então, né? Debaixo da chuva, a Ana chorou. Então, a gente tem a preposição aqui, barro, que quer dizer, que localiza, né, embaixo. Durante um partido de futebol, Messi hizo um gol de chilena. Então, a gente tem aqui 2 exemplos de preposições. Durante, então, que ele introduz ali, e o de que faz essa ligação. Desta forma, as preposições em espanhol são a, ante, bajo, cabe, com, contra, de, desde, durante, em, entre, hacia, hasta. Qual é a diferença aqui entre hacia e hasta? Hasta é onde eu vou chegar, tá? E hacia é por onde? Mediante, para, por, según, sim, so, sobre, tras, versus e via. Primero, las preposiciones siempre preceden los infinitivos, los adjetivos, los sustantivos, adverbios, sustantivados y algunos pronombres. Segundo, las preposiciones no pueden preceder a los gerundios. Então, lembra lá, né, dos gerúndios. Tercero, las preposiciones pueden ir detrás de sustantivos, adverbios, adjetivos, verbos e interjecciones. Además, algunos pronombres sufren transformación detrás de la preposición. Yo, mi, tú, ti. Ele, eu, ellas, né? E, então, forma reflexiva, si. Então, ele lembra ali que, de acordo com a nova gramática, a preposição que ele citou lá no comecinho, cabe, ela está em desuso. Então, ela quase não se usa mais. Mas eles adicionaram, então, durante, né? Durante, mediante, versus e via. Então, olha lá.
Existen también las locuciones preposicionales, al lado de, detrás de, em que as palavras se associam e desempenham a função de uma preposição. Então, normalmente, as preposições são uma palavra única, mas temos exemplos de palavras que se juntam e fazem função de preposição. Como lá, ó, me despierto antes de las 8 horas da manhã. Então, a gente tem duas palavras fazendo esse trabalho. Depois de trabalhar, vou ao supermercado. Então, a gente tem, ó, depois e de fazendo isso. Aqui, a gente tem uma tirinha da Mafalda, bem interessante, que ele mostra aqui. Eu vou ler para vocês. Lembra que eu falei que a gente tem casos de preposições que desempenham papéis, que elas têm um significado um pouco diferente no português e no espanhol? A gente tem aqui, ó. Se le digo que não vea tanta televisão, vai terminar por odiar-me. Por que não lhe dices vos? Aqui a gente tem essa fala do pai. Eu não vou ler a tirinha toda, tá? A gente tem aqui esse exemplo do por. Então, vá a terminar por odiar-me. Então, esse por, nessa frase, é utilizado no sentido de tempo, né? Então, ela vai terminar por odiar. A gente não faz essa construção no português, né? Então, a gente não costuma usar o por nesse sentido. Em português, ele tem aqui essa tradução. Se digo a ela que não assista tanta televisão, vai acabar me odiando. Então, ele tem agora uma separação, que é para ficar mais claro para vocês. Ah, filhinho. Só um pouquinho, gente. Ai, não acredito. Você fez isso. Ele faz uma divisão dessas preposições. Ela tem, então, nós temos as temporales, né? A, para las horas del día, indica el fin de un lapso de tiempo. De, a. O de indica el comienzo de un lapso de tiempo. De, a, desde. Comienza en un momento determinado. Por ejemplo, desde hace... Desde 2020 sigo en mi casa, porque no termina nunca, porque no encuentro una vacuna. Durante, por un periodo de tiempo, en, con los meses, estaciones, años concretos, hasta, período de tiempo que acabe en un momento posterior, ele habla por los momentos del dia, sobre. Então, ele vai fazer, vocês também que podem olhar lá na apostila, essa separação. A gente tem as locativas, né? E daí ele faz uma lembrança aqui, bem importante. Então, as preposições a e de, elas podem fazer uma contração, né? Contracción, que é uma preposição mais um artículo. Em espanhol, a gente só tem essas, tá? Para formar uma única palavra. Então, a gente tem a e el, que forma al. Então, eu vou al cine. Então, eu não vou dizer eu vou al cine. Eu vou al cine. A gente tem, então, a junção de e el, que forma del, el perro del vecino, tá? Aí embaixo, ele tem um textinho já, mas vocês não precisam se preocupar em fazer ele, tá? Então, a gente vai começar o exercício aqui na página 10, mas no finalzinho dela. Ahora es la corrida de las preposiciones. La clase será dividida en grupos. Cada grupo tendrá 5 minutos para elegir 10 preposiciones e criar o maior número de frases com eles. Então, a gente não tem como fazer isso em grupo, mas então eu quero que vocês escolham 10 preposições e criem 10 frases para essa parte aqui, tá bem? Então, aí aqui a 8. Observa a imagem e a continuação señala verdadeiro ou falso.
Então, vamos lá. A primeira frase. El florero está à la izquierda del sofá. Então, a gente tem um floreiro à la izquierda del sofá. Vou lá pôr. Falso. La tele está cerca del sillón. Cerca é relativo, né? Cerca quer dizer perto. Então é isso. Então vocês têm que dizer se é verdadeiro ou falso. Aqui na número 9 é só pra gente completar. A gente tem as frases aqui no quadro e completar as palavras. Olá, estudo espanhol, mi trabajo. Qual delas será que é? Acho que não precisa fazer esses daqui. Tá. Vamos fazer só essa página não. Só até aqui a página 11, tá? Então, vocês vão fazer a página 10 e 11. Eu tô deixando praticamente uma folhinha e meia só de exercício, que é bem pouquinho. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês entreguem esses exercícios ainda hoje. Eu vou deixar aberto por uma semana, como eu sempre faço, para aqueles casos... Deixa eu terminar aqui a compartilhação. Vou deixar aberto por uma semana para aqueles casos de pessoas que tiveram algum imprevisto e não conseguiram assistir a aula dentro do horário. Mas eu quero que vocês façam esses exercícios e enviem as respostas agora, dentro do horário de aula, tá? Porque a gente ainda tem tempo. E porque eu tô deixando só uma página e meia. Então, vocês vão assistir esse vídeo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô online, mas é bem tranquilo. É só fazer essa uma página e meia e subir aqui. Lembrando que toda atividade vale uma parte da nota. Um beijo!